Vamos dar início a essa predicação do domingo 28 de junho do ano 2026. Ser misericordioso. Oh, que difícil é ser misericordioso, não? Generalmente nós outros somos tão duros com as outras pessoas e com nós outros mesmos rogamos diferente, não? Pero também tem aqueles que são muito duros consigo mesmo, não? Aqueles que, bueno, isso tem que ver um pouco a patologia aí. Bueno, depois temos que estudar sobre ela, não? Devido à criança, como foi sua criança e tudo mais, uno queda assim muito duro consigo mesmo, não aceitando seus erros e suas penas, e termina caindo em um ciclo vicioso de problemas, não? De pecados. Eu vou dizer problemas que é melhor falar de problemas. E eu quero falar de la misericórdia, e me gusta esse versículo de Lamentações, ao qual vou citar. Não é necessário abrir Lamentações 3, 22 e 23. O título é Ser Misericordioso. Ser misericordioso. Porque nosso Deus é misericordioso para com nós outros, e Ele nos ensina a ser misericordioso. A misericórdia, não, como eu já he explicado várias vezes, no canal, aí que está gravado várias vezes, eu creio que já tenho mais de, agora sim, já tenho, não sei se mais de 3.000 vídeos, me parece que já cheguei, de 1.000 eu já passei já, assim um rato. Imagina, são 5 anos, 6 anos de, creio que é o 6º ano agora de canal, não? Todos os dias eu ponho um vídeo. Nos primeiros 3 anos aí já da casa 1.000 vídeos. Sim, já tem uns 2.000, 3.000 vídeos. E 2.000 e algo de vídeo, me parece que tem. Eu já he explicado várias vezes acerca da misericórdia, que de latim, não, é verbo miserere, e cordia, de cordialidade, de coronária, a corda dela vena coronária, del coração, está falando dele coração, não? Que basicamente uma definição para a misericórdia é ter compaixão, por isso é córdia de cordialidade também, se acorda o verbo cordialidade, ser cordial, é ter compaixão de la miséria do outro, e compaixão de nossas próprias misérias, porque às vezes todos somos miseráveis em alguma área, todos temos nossas misérias, aquele pecado ao qual não podemos deixar, aquela coisa difícil de nos libertar. Bueno, mas até acordar os irmãos que faltaram por causa del juego, não? Eles são uma miséria isso, e temos que ter misericórdia deles, assim como o Senhor tem misericórdia de nós outros. Em Lamentações 3, 22 ao 23, não vou falar desse texto sim, pero quero citá-lo, diz Jeremias, em todo o panorama catastrófico que viveu Jeremias, que foi o edifício para ele mesmo profeta, não? Um tipo que foi encarcerado, tirado em um poço, o tipo que maltrataram tanto ele, não? Golpeavam ele, escupiam nele, andava desnudo na cidade. Porque la misericórdia de Jeová, porque la misericórdia de Jeová não hemos sido consumidos. Por la misericórdia de Jeová, não hemos sido consumidos. Era o que merecia o povo, ser consumido, porque nunca decayeram suas misericórdias. Por el contrário, novas são cada manhã. Grande és tu fidelidade. Nos recorda que cada dia vivimos graça e a compaixão constante de Deus, não? Que compaixão, que amor, tanta miséria, tanto problema passa no mundo, não? E alguns que são tão malos sigam vivos, sigam bem, não? E nós outros
poderíamos pensar, o mal tem que ir mal, al mal. E o mal vai bem. Não? Muitas das vezes, com nossos olhos terrenais, o mal vai bem. Essa pessoa só hace o mal e só lhe vai bem a ela. E Deus, ele tem misericórdia. É porque Deus tem misericórdia. Algo que nadie vai poder dizer ao Senhor é: Senhor, hoje eu não sabia. Senhor, hoje eu não entendi. Senhor, nadie me disse nada. Não, hoje eu fui assim porque... Não, porque Deus se manifesta por meio de seu amor, sua graça e sua misericórdia para com esses ricos multimilionários que Elon Musk já chegou a hora... Bom, em português chamamos trilhão, não? Trijão, que seria mais que o bijão. Pero em espanhol seria bijão. Ele chegou ao bijão. Bijão seria quando chega a 1.000 milhões, mais de 1.000 milhões, não? 1 milhão de milhões seria um bijão, já entra num bijão. Hermano, dá para comprar a Argentina diretamente. Não, dá para comprar todo um país, uma sola pessoa. É um absurdo que... não? Me hace acordar até Platão, porque nada mais porque eu estou estudando Platão, não? Do que ele planteava na República, realmente está muito bom, não? Ele dizia que os ricos não podiam ser ricos, mas tinha que chegar a um limite da riqueza. Por quê? Porque chega um limite que a riqueza te corrompe de uma maneira tão... Não? Chega um momento que nós outros já quedamos... Bueno, eu não sei o que é isso, porque eu nunca fui rico, não? Mas me imagino que é assim. Eu sei que é assim por observação, não? Quando está num ambiente... E já tive em vários ambientes de rico, não? Ou a nível hierárquico alto, nas empresas, eu trabalhei com a diretoria, e é incrível como trata um diretor da empresa, não? É incrível. Não pode tocar, não, tem que deixar ir, a secretária tinha um medo. Eu era o tipo que entregava os documentos no mais, não? Era menor aprendiz na época, era um tico de 16 anos, não mais. Pero meu chefe tinha um medo, não pode, tem que deixar assim, acá. O diretor, na verdade, era um tipo muito bueno, muito humano, pero todos tinham medo dele. Quando ele passava, era algo incrível. E agora, a mente, não? A mente desses muito ricos. Não quero ir de tema. Eu quero falar sobre esse relato que se encontra em Mateus, e aí sim, pido que abram lá as suas Bíblias. Mateus capítulo número 18. A predicação está baseada nesse relato, Mateus capítulo número 18, versículo de número 23. Está forte o sonido ou não? Está bem, não? Está bem? Bem. Então, eu vou falar mais cerca do microfone para que capte melhor aquela voz. Diz assim, 18, 23. Mateus 18, 23. Tezito. Queria um tezito? Depois toma. Diz assim, por lo qual o reino de los cielos é semejante a... Jesus, uma vez mais, nos ensinando como é o reino de los cielos, não? Que é tudo o que queremos saber. O reino de los cielos hoje para os neopentecostales, para os de la prosperidade, que é o reino agora, é plata, riqueza cá. E Jesus nos ensinando totalmente ao revés, não? Ao contrário. Eles querem plata, poder acá. E Jesus nos ensina que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer conta com seus servos. Ou seja, o rei já estava cansado, não? De que os servos não prestassem conta a ele. Quis fazer conta. E começando a ser contas, lhe foi apresentado que ele devia 10.000 talentos. A este, como não pudo pagar, ordenou-se o Senhor vender-lhe e a sua mulher e filhos. Que isso era muito comum naquela época, não? E aí a pessoa era escrava. Inclusive a esclavitud, diferentemente de nossa época, da época depois da época medieval para cá, os últimos 200, 300 anos,
diferente dessa época, que a esclavitud era por classe social ou gênero, color, não veria o tipo negro, escravizaram as pessoas de colores negra, não? Tanto isso passou com os portugueses e com os ingleses, que agarravam generalmente os negros para escravizá-los. Nessa época cá, o escravo era por uma deuda. Se vós tiver uma deuda, vós que dava escravo, vós, tua família toda, não? E então, dijo acá, vou agarrar a ele, ela morrer os filhos, e tudo o que tinha, para que se lhe pagasse a deuda. Então, aquele servo postrado lhe suplicava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, e eu te lo pagarei todo. Na verdade, é que ele não ia poder pagar essa deuda, não? Porque é como se hoje eu estivesse devendo, não vou nem dizer 1 milhão, vou dizer 100 mil dólares. 100 mil dólares é uma soma bastante grande para mim hoje. É uma soma que, para mim, eu creio que não vou poder pagar. E há que trabalhar muitas vidas para poder pagar 100 mil dólares. Não estou falando de 100 mil dólares, que é algo que não é muito, não? É o preço de uma propriedade. A gente em Tingolo acá querendo vender casa por 130 mil dólares. Claro. 100 mil dólares? Não, é pouco. Claro, não? 100 mil dólares é pouco. Claro. Um auto vale 100 mil dólares? Eu quedei pouco, então. Então, vamos dizer 1 milhão de dólares, realmente. Eu estou muito pobre, não, na minha cabeça. 100 mil dólares. 100. Ah, não, 100 mil dólares é uma propriedade. Ah, tá bem. Tá bem. Não, 100 mil dólares existe auto, pero são os alta gama, muito alta gama. Um auto bueno é 30 mil dólares, 40, 50 no máximo, não? Um auto bueno. E bueno, o tipo não ia poder pagar. Essa é a verdade. Então, se aquele servo postrado lhe suplicava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, e eu te lo pagarei todo. Ele, Senhor, daquele servo, movido a misericórdia, lhe soltou e lhe perdonou a deuda. Ou seja, não é que ele disse assim, não dá-lhe, eu te solto, então você sabe o quê? Agora, se ele soltar ele e pôr ele para laborar para mim, para pagar a deuda toda. Porque ele tem que ganhar essa salvação dele. Essa deuda que ele está devendo, ele tem que pagar de alguma maneira. Não foi isso, não? O que ele isso? Perdonou a deuda. Sem embargo, todavia, no entanto, pero, o que está escrito no versículo número 28, pero, saliendo aquele servo, feliz, contente, não morreu, não foi vendido como escravo, porque seus filhos, sua mulher, uma vez que é escravo, o outro tem total controle sobre a pessoa e pode ser com a pessoa no que quer, o dono dele escravo. O escravo não tinha direito, era mais barro que o mais barro da sociedade era o servo. Pero o servo tinha direitos, todavia, e o escravo não tinha direitos nenhum. O escravo, inclusive, nem insertado na sociedade estava, já que ele era propriedade de alguém. Ele não tinha liberdade de nada, ele era escravo, ele era propriedade de alguém. Sem embargo, ele saiu de agir e achou um de seus conservos, ou seja, era servo de servo, ele era o servo del Senhor, del tipo que era dono de todo, e ele encontrou alguém que estava abaixo dele, na cadeia hierárquica, não? Na hierarquia, ele encontrou alguém, o seu conservo, que lhe devia 100 denários, ele devia 10 mil, não? E esse devia 100, ou seja, razão por proporção, ele devia 1000 vezes mais, não? Devia um montão de diferença. O que ele devia era absurdo, e o que o servo dele devia era muito pouco, era 100. 100 dólares já pode chegar a ter, não? Pero 100 mil, não.
É bastante número. E ele devia 100 denários. E acendo dele, lhe ahogava. Ou seja, já agarrou o tipo, não pular roupa cá, em pessoa, apertar-lhe para que lhe pagasse, dizendo, paga-me no que me deves. E estava ahogando o tipo, para, se vão me matar, como que eu vou já em casa buscar a plata, não? E, se me matar, eu não te posso pagar. E ele apertava o tipo, não? E o golpeava, e o ahogava. Então, se conservo, acendo no mesmo que ele, isso no mesmo que ele, tomando a mesma decisão dele, que nem sabia da história, do que passou com ele, pero tomou a mesma decisão dele, postrando-se a seus pés, lhe rogava, dizendo, tem paciência comigo, e eu te lo pagarei todo. É somente isso que ele pediu, tenha paciência, calma. Eu te vou pagar, não estou dizendo que não te vou pagar, mas, que és el pero, não? Contradizendo o que foi hecho a ele, contradizendo o amor, a graça, a misericórdia que o Senhor teve com ele, ele não quis. Se não foi, e echou na cárcere, até que pagasse a deuda. Se o tipo na cárcere, como vai pagar a deuda? Não vai pagar a deuda nunca, não? Porque o tipo tem que trabalhar, aunque a cárcere também trabalhava naquela época, não? O tipo quedava meio como escravo aí nesse momento. Pero echou o tipo na cárcere, até que pagasse a deuda. Versículo 31. Vendo seus conservos, o que passava, ou seja, foi de mal exemplo terrível, foi algo incrivelmente feio, porque até que o rei não pedira conta, não? O Senhor, nadie estava fazendo isso com nadie. Todos tinham deuda, porque todos nós outros tínhamos deudas, não? E como a Bíblia diz, a nadie devais nada, sino el amor. Ou seja, el amor, eu sempre estou em deuda com vocês, e vocês sempre estarão em deuda comigo, acerca del amor, porque temos que amar, não? Então, todos nós outros sempre estamos em deuda. E os servos quedaram admirados, vendo seus conservos, o que passava, versículo 31, se entristeceram muito. Claro, que coisa triste, que coisa horrível, que coisa desnecessária. Por quê? Por que passou isso? Por que tomou tal decisão? E foram e referiram a seu Senhor tudo o que havia passado. Isso nos ensina muito, irmãos. Tudo o que hacemos, nós outros com os outros, há um Senhor que está vendo também. Nós outros temos o mesmo Senhor. Pero às vezes nós outros queremos nos ser senhores de los outros. E isso nos hace estar em declive, cayendo a uma condenação incrivelmente grande. Porque há alguém que está nos vendo, há um Senhor que nos está vendo. Referiram a seu Senhor todo o que havia passado. Então, chamando seu Senhor, lhe dijo, siervo malvado, ou seja, o Senhor este que havia actuado com misericórdia, com amor, com justiça, era um valor incalculável o que ele devia. O Senhor não quedou mirando na plata, não quedou mirando el porquê esse servo não pagou, porque era um tipo também com plata, o servo. Por quê? Era um tipo que tinha servos trabalhando para ele. Então, isso não era um tipo que estava abaixo da cadeia, era um tipo já de classe média ou alta, não? Era um tipo que já tinha sua empresa, seu empreendimento, pessoas trabalhando a ele. Por que ele não pagou? E o Senhor o perdonou. Pero então, acá, chamando-lhe seu Senhor, versículo 32, lhe dijo, siervo malvado, toda aquela deuda te perdonei, porque me rogaste? E a pergunta que Jesus nos hace a nós outros também hoje, não deverias tu também ter misericórdia de tu conservo,
como eu tuvo misericórdia de ti. E por isso que o título da predicação é ser misericordioso. Porque não deveríamos nós outros também ter misericórdia los uns dos outros? Aunque o pastor se enoja com os irmãos, falta principalmente depois de um ruego, não? Porque para mim é o cúmulo do absurdo. Pero essa palavra é para mim, não? Jesus, não, é igual que um pouco quero matar a Nádia. Quem está perdendo... eu já transcendi, já entrei a um novo nível, porque já não tenho nem mais pelo, vou perder o que mais, não? Então, vou me honrar para quê? Não? Para quê? Para quê? Hã? Como? El cortisol. Me vai subir a adrenalina, aumentar o cortisol, me vai arrebentar todas as minhas funções. Daqui a pouco eu estou... Quem vai morrer sou eu, não? Eu que vou me arrebentar. Para quê? Para quê? Eu sigo o exemplo de Félix, que diz, será logo na igreja, se os irmãos não vierem? Será? Claro, por suposto que sim. A mim que me importa, não? Quem vai prestar conta a Deus são os irmãos, cada um, não? Eu hago minha parte, eu dou a palavra e tudo mais. Então, não temos também que nós outros não deveríamos ter misericórdia dele conservo, como eu tive misericórdia de ti? Essa é a pergunta de Jesus hoje para nossas vidas. Não deveríamos nós outros ter misericórdia? Então, se o Senhor, enojado, lhe entregou a los verdugos, até que pagasse todo o que devia. Aí foi terrível, porque ele devia muito. Ele devia muito. Assim também meu Padre Celestial hará com vós outros, se não perdonais de todo o coração cada um a seu irmão suas ofensas. E que tremendo esse mensagem de Jesus, não? O rei quis ajustar a conta com seus servos, um lhe devia uma quantidade muito grande, outro devia um pouco menos, e esse que devia mais saiu em conta do que devia menos e não atuou com misericórdia. E o servo e o Senhor termina ponendo ele que devia mais na cárcere. E seguramente ele deve ter perdonado esse, não sigue dizendo lá a parábola, pero como vindo a história a ele, não? Porque não perdonou a esse que devia muito menos, seguramente o Senhor perdonou esse servo que devia... servo, não, como é que chama a casa? Conservo. Perdonou esse conservo, não? Seguramente porque o Senhor era muito misericordioso. Agora, Deus nos ensina acerca de sua misericórdia, que é imensa, que nos perdona uma deuda incalculável. Se nós outros acá estamos falando de plata, porque habla de talentos, que era uma moneda, e habla de uma quantidade financeira. Pero se nós outros pararmos para pensar em la salvação, Deus nos ha regalado la salvação. Salvação esta que não é predicada hoje nas igrejas, porque não dá hate predicar sobre salvação. Porque a gente todavia está querendo comprar a salvação, pagar até o último denário o preço da salvação, só que não lograrão, por meio de ritos, por meio de dogmas, por meio de ofrendas, por meio de actos proféticos, por meio de ponga 1.000 e vai receber 10.000, não vão lograr ganhar a salvação. Por el contrário, estão perdendo essa grande oportunidade de ser salvos, porque estão enganados por toda essa máfia del templo, algo que te alávamos ayer. Não vou quedar explicando nada cá, venga lá a escola bíblica, que vai escutar, não? Hablávamos ayer na escola bíblica, a máfia del templo, não? E Deus, ele nos demonstra essa imensa misericórdia, perdonando nossa infidelidade, todas essas pabadas, não? Quantas vezes em nossas vidas nos vai mal, estamos indo mal, e a quem culpamos? A Deus. Deus é culpável. Pero por que Deus não está vendo o que está passando? Imagina o que fizeram, que pecado cometeram os venezuelanos, não?
Mas já que são pecadores, como nós outros, pero pobre, já estão todos arrebentados por governos corruptos, anos de corrupção, anos de problemas financeiros, de repente há uma catástrofe. Não é o mesmo em Japão, o temblor é de 9,8, chegou a 9,8. Na escala Richter ia até 5 no mais. 5 era o máximo. Pero tiveram que aumentar a escala devido a que alguns temblores foram mais grandes que os 5. E aí foi só os 5. Se parar para... É muito, pero se pararmos para pensar, comparado a temblores em Japão, pero em Japão, como está o edifício? O edifício está sobre o resort, e esse é assim um edifício. E não se cai. Então, se houve uma réplica de 7, que lá a primeira vez que eu li lá pela reportagem foi 5, algo. Ah, foram 2 terremotos diferentes, tá bem. Ah, tá bem. Bueno, não importa, pero em Japão foi mais igual. Em Japão foi 9,8, se não estou enganado. Se não me engano, ou se por aí estou falando pavada. Pero em Japão teve temblores bastante grandes. Ah, não sabia dessa informação. Bueno, então se me retrato cá. Igualmente, comparado Japão, toda a tecnologia, os edifícios listos para o temblor, e Venezuela, a casa parecia que estava hecha de arena, não? Já ouvi vários vídeos que estava movendo e caía as coisas, o edifício derretia, não? Como se fora arena, não tinha cimento, não tinha uma estrutura. E quantas pessoas mortas, não? Voluntários de todo mundo estão viajando para já para ajudar. E que difícil, que dificuldade estão passando essas pessoas. E nós outros pensamos que temos um problema e atribuímos a Deus pavadas, não? Ai, Deus, por que não existe isso? Não quero nem dar exemplo, senão a irmã não vai dizer. Pastor, está exponendo meu pecado e meu problema em la predicação. Não, pero ustedes se podem imaginar que seguramente na vida de ustedes, eu já é atribuído a Deus. E graças a Deus aprendi isso muito tempranamente. Aprendi a não atribuir a Deus. Pero, eu já atribuí a Deus falando com Deus. Deus, falando com Deus, não? Pero, não está vendo? Pero, por que permitir? Por quê? E Deus, por suposto, Ele responde, pero Ele responde com silêncio, muitas das vezes. Não habla nada, quedamos aí sim. Parece que, como diz o profeta, não pondrei um muro e a oração não sube, não? Parece que o teto é um teto de hierro, que não deixa subir a oração, não? É como quando vamos entrar num local para poder pagar com Mercado Pago e o celular não funciona, porque não é por causa de teto, que tem muito de chapa, não funciona, não, o celular. Não há sinal, não há sinal para falar com Deus. E é assim em nossas vidas. Por quê? Porque às vezes atribuímos a Deus todo o peso de nosso pecado, de nossas malas decisões, de nossa mala conduta, de nossa falta de misericórdia, de nossa falta de amor, de nossa falta de amor para com Deus, de saber que se Deus não me dá nada, se Deus não hubiera me dado nada em minha vida, só na salvação, e depois de aí nada mais, já me deu todo. Porque se Ele me deu a salvação, me deu todo. Pero todavia Ele me dá a salvação, me dá uma família, me dá um montão de bendições. E eu estou, Senhor, focando em lo que não tenho. Que mal, que falta de misericórdia, que falta de amor, que falta de fé. A misericórdia está ligada ao amor, por isso que vem cordialidade, coração, coronária. A palavra vem falar de amor, porque não é como ter misericórdia sem ter amor. A gente que não tem amor não tem misericórdia. E se temos amor, temos misericórdia. Temos que entender que esse perdão que recebemos deve levar a transformar-nos. Com isso já estou terminando, não? São as ensinanças principais. A misericórdia de Deus é imensa, nos perdona, nos ama sendo quem somos, pecadores. O perdão recebido por Deus, recebido em nós outros, dado por Deus,
nos chama a quê? A perdonar, a um arrependimento, a que Jó também atue dessa maneira com a outra pessoa. Perdonar, irmãos, não quer dizer que vó vai estar ao lado da pessoa que te hace mal toda a vida. Perdonar, amar, quer dizer frenar o mal também, não quer dizer, tipo, me golpeia, não, golpear-me um pouco mais, porque eu te perdonei. Dar a outra face não é isso, não? Eu já expliquei várias vezes. Dar a outra face é parar-se de frente com aquela pessoa e advertir, e dizer, como é que é? Disciplinar, dizendo o motivo por qual a pessoa está equivocada, não? Que está mal golpear o outro. Então, Deus ele nos dá esse perdão, e esse perdão tem que produzir uma transformação em nós outros. Por quê? Porque observamos no texto que a falta de misericórdia que há, segundo nós outros, nos leva à condenação. Ele tipo foi condenado e não pôde sair de agir sem pagar toda a deuda. E, irmãos, podemos pagar a deuda por nossos pecados? A resposta é não. É uma pergunta retórica. Como vamos sair? Já em Brasil Brasil é um país que foi fortemente miscigenado. Então, é um país com uma cultura muito, poderia até dizer neurodivergente, muito louca, pero com muitas culturas. E uma cultura forte em Brasília, que vimos, que vem, o espiritismo vem até da cultura francesa, não? Tivemos Allan Kardec. Conhece Allan Kardec? Foi um espírita muito grande de Brasília, pero conhecido no mundo todo também. Seus livros foram escritos para vários idiomas. E tem essa ideia já, não? De pagar acá na terra, acá estou pagando, porque minha alma depois se vai elevar, e depois vou reencarnar. E pensam dessa maneira, não? Aqui se acha, aqui se paga. Tem todo esse pensamento. Irmãos, a falta de misericórdia nos vai levar à condenação, nos vai levar a realmente estar mal e não refletir a graça de Deus e o amor. O perdão deve ser de todo o coração. Por quê? Porque Deus nos perdonou de todo o coração. Então, para terminar, o que temos que recordar? Que somos deudores e devemos perdonar também. Nossa vida cristiana deve ser llena de prática de misericórdia, não? Perdão cotidiano em minha família, comunidade, trabalho, tudo isso, não? Devemos aprender que a misericórdia não é de debilidade. Vou ter misericórdia, não é de debilidade, se não reflete o caráter de Deus. Deus não é débil, Deus é forte. E só pode perdonar realmente quem é forte, porque o débil não perdona, porque o débil ele está preso às circunstâncias. Se me isso, eu não posso perdonar porque me isso, aquilo, ou outro. Então se adonha desse perdão, não? Devemos reconhecer que vivemos essa graça, essa misericórdia divina em nossas vidas, praticar essa misericórdia em nossas relações, por suposto. Perdonar, ajudar, compreender, trabalhar conjunto, não? E isso vai refletir o quê? É o coração de Deus no mundo. Vai refletir o amor de Deus por nós outros. Vai refletir realmente cristianismo. Por isso que Juan, dentro de um panorama horrível que estava vivendo, não, eles já haviam sido perseguidos, porque quando Juan escreveu isso, já foi depois do ano 70, quiçá, ele disse: e vão conhecer que o amor de Deus está em vós outros, quando ustedes se amarem uns aos outros. E era a única maneira de sobreexistir naquele momento da história, cristianamente hablando, quando vós, judio, negava o judaísmo e dizia que era cristiano, que o cristianismo era considerado uma seita e digno de morte naquele momento, vós só poderia subsistir se vós estiverem insertado em uma sociedade, comunidade cristiana, e vivessem em amor, senão não ia poder subsistir. Não? Quanto aprendemos, inclusive, se estudamos a história do que passou. Vamos orar. Não é algo fácil, isso é para os fortes, como eu disse, não? Porque Deus é forte. Ele perdonar, Ele ter misericórdia, Ele demonstrar-se misericordioso.
e ter misericórdia é algo realmente forte. Padre maravilhoso, bondadoso Deus, Tu eres o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus que transforma, que bendize, que ama, o Deus que hace increíblemente lo mejor para nós outros e o impossível e tudo aquilo que não podemos ser, mais que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Tu eres esse Deus que empeçou a boa obra, essa obra magnífica, e nos bendizerá sempre, e nos ajuda, e nos ama. Queremos dar glória, graças e honor a Ti, sabendo que toda bendição, boa dádiva, descende de Ti, Padre das luzes, ao qual não há variação nem sombra de dúvida. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.